Estou de volta e hoje com um tema muito polêmico. Hoje vocês vão conhecer o ateísmo humanista. Vocês vão conhecer um filósofo, chamado Ludwig Feuerbach. Esse Feuerbach, ele é considerado por muitos o pai do ateísmo. E é um filósofo muito importante, muito relevante à contemporaneidade. Infelizmente, ele é um daqueles filósofos que comumente eu chamo de maldito. Um daqueles filósofos que é evitado. Particularmente aqui no Brasil, não é fácil você ouvir falar desse filósofo. Mesmo nas grandes universidades, eu fiz um mestrado numa grande universidade, e dentro da área de filosofia, praticamente não ouvir falar no nome deste filósofo. Por quê? Exatamente por causa do tema que ele aborda. Ele foi aquele que sistematizou, que organizou uma teoria ateísta, mais sólida, mais profunda. Não foi fácil para ele. É importante até dizer que ele mesmo em seus livros confessa que teve que praticamente se isolar, praticamente se retirar da civilização para poder pensar, escrever, organizar os seus pensamentos em relação ao ateísmo. Por quê? Porque desde aquele tempo, a liberdade é uma liberdade assistida. Você é livre para falar aquilo que normalmente as pessoas te permitem falar, te dão condição de falar. E no mundo acadêmico, ainda hoje, falar sobre o ateísmo é, na verdade, um campo muito espinhoso, muito difícil. E eu resolvi abordar esse filósofo, esse tema. Sei que é um tema polêmico, meus assessores vivem me dizendo para evitar, não seria boa coisa falar sobre um tema como esse, mas é porque esse tema é muito relevante, é um tema muito importante para que tenhamos uma visão mais integral da chamada filosofia contemporânea. Aqueles que se interessam pela filosofia, aqueles que querem conhecer o espírito da filosofia moderna, contemporânea, não podem evitar Feuerbach. Por quê? Porque esse filósofo foi aquele que trabalhou pensamentos, conceitos muito importantes até fora do campo da religião, do campo do ateísmo. Só para vocês entenderem o que eu estou dizendo, Feuerbach foi o primeiro filósofo a falar de um fenômeno chamado de alienação. O que é alienação? Grosso modo, alienação é o processo no qual o criador esquece que é criador e faz da criatura criador. O indivíduo cria uma ideia e com o tempo começa a acreditar que aquela ideia é o seu criador. Feuerbach falou isso em relação a Deus. Por quê? Porque para esse pensador alemão, Deus foi criado pelos homens. Os homens criaram Deus à sua imagem e semelhança. E depois de criar as suas diversas divindades, sofreram um processo de alienação, aonde se projetaram para fora de si mesmos e com isso começaram a pensar aquilo que eles haviam pensado, criado, como se fosse o Criador. E começaram a se comportar diante de suas divindades criadas como se fossem criaturas. Vejam, que esse conceito é um conceito que pode ser usado na religião para explicar a ideia de Deus, ou seja, Deus nada mais é do que o próprio homem invertido, Deus nada mais é do que o homem projetado e apagado
por debaixo de uma figura divina, como também podemos usar a ideia de alienação como Karl Marx usou. Karl Marx, um discípulo, né, do Feuerbach, foi aquele que usou a ideia, né, de alienação num sentido mais sociológico, num sentido político. Por isso, o trabalhador alienado é alguém que perde a sua própria essência, começa a acreditar que é servo de um amo que parece ser o seu criador, parece ser aquele que lhe deu vida, quando na verdade é a sua força de trabalho alienada que acaba por criar esse ente social, que pode ser pensado aí como o Estado, a classe dominante. Mas o que eu quero que vocês entendam é que esse conceito marxista saiu de Feuerbach. Foi ele o primeiro a falar sobre o mecanismo de inversão. E aí, nós podemos até começar a entendê-lo a partir dessa ideia de alienação. Para Feuerbach, na verdade, não existem deuses. As divindades, os deuses, são criaturas, entes de razão, criados pelos seres humanos. Os homens acabaram por se projetar, e ao se projetarem, viram em suas divindades tudo aquilo que eles são ou que gostariam de ser. Então vejam, né, que o mal da alienação, o mal da crença em divindades, é que o indivíduo acaba por se autodesconhecer. Ele acaba não percebendo que as qualidades que ele acredita aos deuses são qualidades dele. Ele não consegue perceber que aquilo que parece belo e poderoso em sua abstração nada mais é de que um processo de projeção, de deslocamento das suas qualidades para essa pretensa divindade. Então o conceito é um conceito interessantíssimo. Por quê? Porque explica como o ser humano busca soluções fora dele, busca a força, o poder, a onipotência dessas divindades, porque não reconhece a sua própria força. Isso vai, num sentido mais amplo, dar margem para que entendamos por que as pessoas são tão comumente dominadas por ideias metafísicas, religiosas, por que os líderes religiosos se dão tão bem, por que as pessoas, né, se autodesconhecem tão profundamente em contato com a religião. É porque eles sofrem esse processo de alienação, um processo cruel de inversão. Então, nos livros desse filósofo alemão, nós temos um processo, né, de desconstrução da arquitetura religiosa. E é importante destacar que Feuerbach era um indivíduo que conhecia muito bem a religião. Ele era um padre, um pastor, um religioso. Primeiro, ele estudou teologia. No passado, no início, ele foi um crente. E só depois de conhecer profundamente a religião, que ele percebeu que a religião nada mais era de que um simulacro, uma invenção humana. Se vocês quiserem conhecê-lo mais profundamente, existem alguns livros editados em português. Eu até selecionei aqui, né? Esse aqui é o mais conhecido dele. É o livro chamado A Essência do Cristianismo. Neste livro, ele trabalha especificamente o cristianismo. Ele explica como o cristianismo vai sendo montado a partir das religiões pagãs, a partir do interesse político, e vai mostrando no livro como as crenças, as doutrinas cristãs
são verdadeiros consolos, verdadeiras arquiteturas do engano, né? E que servem exatamente para fazer com que o indivíduo encontre um sentido artificial para a existência. Mas isso não seria tão ruim se não existisse o perigo maior, que é o perigo da manipulação. Ele vai destacar isso no livro. Os padres, os pastores e líderes de todo tipo são aqueles que se beneficiam com a alienação, se beneficiam com o autodesconhecimento. Quando o indivíduo não percebe que ao vangloriar-se de ter um Deus poderoso, um Deus forte, um Deus onipotente, onipresente, onisciente, na verdade, esse sujeito está falando de si mesmo, está falando de qualidades que deveria desenvolver no seu eu. Mas não desenvolve isso porque acaba por deslocar nessa pretensa divindade, nesse pretenso ser todo-poderoso, que na verdade nada mais é do que uma invenção, uma abstração humana. E no livro A Essência do Cristianismo, ele destaca como o cristianismo foi usado no Ocidente como uma ótima camisa de força, como isso serviu como a estrutura de dominação, né, para grande parte dos governos políticos do Ocidente. É importante até lembrar a questão de que ele é tão relevante, foi tão importante dentro da filosofia, que ele influenciou um outro filósofo a seguir um caminho muito próximo. Foi o filósofo Nietzsche. Nietzsche leu e foi impactado, né, por esse autor que nós estamos discutindo. É possível perceber muitas das ideias, né, de Feuerbach atrás dos conceitos nietzschianos, atrás dos temas, né, levantados por Nietzsche. Até essa ideia, né, de que o cristianismo foi usado como uma ótima maneira de manipular, dominar, controlar. No livro O Anticristo, do Nietzsche, evidentemente, né, lembra bastante as letras e os pensamentos de Feuerbach. Então entendam que a relevância dele dentro do mundo filosófico ultrapassou em muito, né, a barreira do mero ateísmo, da mera discussão religiosa. Ele fez com que filósofos, né, como Nietzsche, Marx, mesmo Freud, passassem a entender a realidade de uma forma muito mais realista, não cedessem ao encanto do pensamento e do conceito religioso. Então aqueles que estudam Feuerbach têm tudo a ganhar. Um outro livro importante dele, eu particularmente gosto até mais desse segundo do que A Essência do Cristianismo. É esse livro, A Essência da Religião. Nesse livro, A Essência da Religião, ele é mais amplo. Ele não vai falar só sobre o cristianismo, mas vai mostrar como os deuses antigos, as religiões antigas, foram fabricando as suas divindades, foram criando os seus deuses, foram criando os seus céus, mundos espirituais multicoloridos, né? Tudo isso em busca do consolo, em busca de alguma coisa que explicasse o porquê nós estamos aqui. E é lógico que a religião serviu por muito tempo para dar consolo, para oferecer, né, base para que o homem acreditasse até em si mesmo. Aí existe um aspecto positivo da religião. A religião não é só negatividade. A religião também ajudou o homem a sustentar o seu otimismo, a crença em si mesmo. Mas o que Feuerbach diz é que
o ser humano não precisa dessa abstração, não precisa dessa fantasia para perceber o seu valor. Ele pode retirar aquilo que foi alienado, aquilo que foi projetado e reivindicar para si próprio todas essas qualidades. Essa é a essência, né, do ateísmo humanista, ou humanista ou antropológico. Por quê? Porque a ideia de humanismo antropológico é a ideia de que o humanismo ele deve valorizar o ser humano. O ateísmo não é só uma negação. Você nega para afirmar. Por isso, o ateísmo humanista não tem como meta envergonhar, destruir as certezas religiosas, meramente afetar, né, o mundo religioso simplesmente pela descrença. Não. O ateísmo humanista visa superar a própria descrença na crença do homem. Ao descrer nos deuses, ao descrer nas divindades, o homem será levado à crença em si mesmo, à crença nos seus poderes pessoais, particulares. Vejam, né, que dentro dessa visão, a essência da religião, essa essência alienada, volta para o homem, faz com que o homem possa viver integralmente o seu ser material. E por último, nós temos o livro Princípios da Filosofia do Futuro. É um livreto, mas não se enganem, é um livro profundo, fino, mas extremamente profundo. É um livro que mostra que a verdadeira filosofia ela deve inverter as coisas, pelo menos no sentido que tradicionalmente elas eram pensadas. Diz o Feuerbach nesse livro que o homem costumava começar do céu para a terra. Pensava tudo a partir da vontade dos deuses, a partir do céu. E ele diz que a verdadeira filosofia, a filosofia produtiva, não alienada, é aquela que começa tudo da terra para o céu. Ou seja, nós precisamos debater aquilo que é real. Nós precisamos debater a essência material do homem. Como melhorar a nossa sociedade, como melhorar as relações reais entre os homens. Não ficar debatendo coisas inúteis como vida após a morte, existência de divindades, a essência do mundo espiritual. Ou seja, esses assuntos, segundo o livro do Feuerbach, na verdade são assuntos que levam o indivíduo a se autodesconhecer cada vez mais. E o que se pretende, a partir do ateísmo antropológico, é fazer com que o ser humano seja o centro da importância da chamada filosofia. Não há filosofia que possa começar para além do homem. A filosofia, para entender as coisas, o mundo, a realidade, precisa começar no lugar certo, ou seja, no homem. E é esse o apelo do ateísmo humanista. Começar tudo no homem. Entender como é que o homem pode se tornar mais solidário. Entender como o homem pode ultrapassar o abismo que o separa dos seus semelhantes. Não adianta apelar para deuses. Não adianta usar a explicação da religião. O homem não se torna melhor dessa maneira. Ao contrário, né? Aqueles que usam o nome dos deuses, a explicação da religião, normalmente são os mais perversos, são os mais cruéis. E o que Feuerbach propõe é exatamente compreender o homem em si mesmo, entender a vida material sem essas abstrações do além. Se você ficou interessado nesse tema,
Aí estão as recomendações dadas no vídeo, eu citei os livros, né, que vocês podem procurar. Continuem a pesquisar, vale a pena. Não tenha medo. Se você busca a verdade, você não pode ter medo de abandonar algo que você pensa ser verdade, mas é tão frágil. Se você tem a verdade, você não precisa ter medo. Por isso, leia mais sobre esse autor, entenda o que profundamente ele quer dizer com esse ateísmo filosófico ou humanista, que eu tenho certeza que isso será muito relevante para o seu crescimento como pessoa. Um abraço e até a próxima vez.